Fábio Porchat é ateu e não acredita na Bíblia. O que dizer sobre um ateu? Então eu resolvi fazer um vídeo porque Fábio Porchat, que é ator, diretor, humorista, apresentador de programa, hoje, 2020, com 37 anos, você já ouviu falar no Fábio Porchat? Você já viu algum filme deste ator, deste homem, deste brasileiro? Comente aqui embaixo, eu quero saber se você sabe quem é o Fábio Porchat. Eu não vou fazer edição nesse vídeo, então eu decidi responder, ou responder não, eu decidi comentar sobre esse assunto. Eu já estava querendo fazer um vídeo sobre o ateísmo, ou sobre os ateus, ou uma sugestão para você como lidar com os ateus. Então comente aqui embaixo se você conhece algum ateu e escreva em poucas palavras como você lidaria com um ateu. Eu vou aqui dar uma sugestão a você, crente em Deus, né, de qualquer religião que for. Se você tem uma religião, você crê em uma certa transcendência, certo? Eu vou deixar aqui uma observação sobre esse assunto. Vamos à questão. Fábio Porchat, ele declarou no dia 22 de dezembro de 2020, no programa Roda Viva, ele disse o seguinte, abre aspas: não dá para acreditar no que está ali, ou seja, na Bíblia. Literalmente, não dá para acreditar no que está ali, literalmente. São parábolas muito bonitas, ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, com o outro, com as adversidades, afirmou. Eu vi o programa, se você quiser joga aí, Roda Viva, Fábio Porchat ateu. Você vai ver o trecho. Fábio Porchat falou, por exemplo, da Santa Ceia. Ele deu um exemplo da Santa Ceia lá, que Jesus sabia que Judas iria traí-lo e as coisas continuaram de forma normal. De fato, olha só, de fato a Bíblia não é um livro fácil de se entender. A Bíblia não é algo exato. As coisas de Deus não são algo exato, certo? As histórias bíblicas realmente são muito difíceis de acreditar para alguém que, vamos dizer, não está acostumado com este mundo transcendental, né? Por exemplo, você acreditar que um homem foi engolido por um peixe, ficou na barriga desse peixe e realmente depois esse peixe joga este homem, joga este profeta Jonas de novo. É difícil para alguém de fora, vamos dizer assim, né? Você acreditar que Moisés abriu o Mar Vermelho, você acreditar numa revelação de Deus através de trovões, de trovoadas, como foi com Moisés no Monte Sinai e os filhos de Israel ao pé do monte. Então, são várias histórias que para um ser humano entender, acreditar, assim, o ser humano ele tenta ter um juízo próprio de Deus, um juízo compreensível do incompreensível, né? Eu vi certo filósofo falando o seguinte: o ateu não consegue provar que Deus não existe, assim como o crente não consegue provar que Deus existe, né? Existe até uma citação de um pastor muito famoso, ele diz o seguinte: Deus não existe, Deus é. Então, se o ateu não consegue provar que Deus não existe, o crente também não consegue provar, eu falo provas científicas que Deus existe, tá? Então, este filósofo até falou que fica 50% de um lado, 50% de outro. Mas a questão é a seguinte, e eu vi, infelizmente, nesse vídeo do Fábio Porchat, e eu quero dizer uma coisa, eu parabenizo até o Fábio Porchat por se declarar ateu em um país
num país católico, vamos dizer assim, em um país de crença. Nós falamos que o nosso Estado é laico, né? É meio complicado isso. Eu até parabenizo ele por dar a sua opinião. Nós estamos em um país democrático que cada um pode dar a sua opinião. E o mais triste de ver foram os comentários que falaram acerca do Fábio Porchat. Os comentários nesse vídeo, eles não foram de pessoas que seguem a Jesus. Não foram. Apesar de se dizerem crentes, Jesus não ensinou isso. Os comentários ridículos, comentários ameaçadores, comentários dizendo assim: ah, você vai ver o juízo de Deus, ah, você vai se ver com Deus, ah, você vai sofrer as consequências. Olha só, Deus não precisa de advogados. Olha só, Deus não precisa de defesa. E eu quero citar aqui Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. Preste muita atenção. Diz o seguinte: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, Pedro. E respondendo Jesus disse: deixa-os, basta. E Jesus, tocando-lhe a orelha, curou. Judas foi entregar Jesus para os oficiais da guarda do sumo sacerdote para prender Jesus no Getsêmani, está essa história. Prenderam Jesus. Pedro desembainha a sua espada e tenta defender Jesus, cortando a orelha do guarda. Jesus falou assim: Pedro, para com isso. Eu não preciso de você para me defender. Se eu quisesse aqui, eu orava ao Pai e Ele mandava anjos para me defender. Não preciso de você. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos cristãos ou não cristãos, ou ateus, ou judeus, ou espíritas, ou católicos, de qualquer... Você humano que me ouve. Jesus não precisa... Deus, em quem você acreditar, Deus não precisa de defesa. Eu vou dizer de novo, eu parabenizo Fábio Porchat por ser sincero. Por ser sincero dizendo: eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia. É um direito dele e de muitas pessoas que têm de não acreditarem na Bíblia, se de fato eles tentaram entender e não conseguiram entender. Essa experiência com Deus é algo muito pessoal. Essa experiência de Deus é algo relacional. Eu acredito em Deus porque eu tenho experiências com Deus. Então não tem como eu ter experimentado algo e dizer que este algo não existe. A mesma coisa que eu experimentar uma maçã, comer a maçã, consumir a maçã e depois falar: a maçã não existe. Tem gente que ainda não chegou o tempo da revelação de Deus para ela. E cabe a nós fazer o quê? Cabe a nós apenas interceder. Eu vi uma entrevista do Fábio Porchat com o reverendo Caio Fábio, que eu particularmente gosto muito. E essa é a relação que nós precisamos ter, vamos dizer, com os ateus, de amor, de compreensão naquilo que eles acreditam ou desacreditam que é Deus. O maior testemunho que nós podemos dar é a nossa própria vida. E é lamentável que comentários como comentários ameaçadores que eu vi no vídeo, se eu fosse o Fábio Porchat e eu visse comentários de ameaças: olha, você vai se ver com Deus, como se Deus estivesse ameaçando ele. Olha o que Jesus fez quando vieram prender. Pedro, basta. Não faça isso. É necessário que isso se cumpra. É necessário que isso aconteça. Eu não preciso de defesa. Eu sei lidar com
o ser humano. Então, se você se deparar com um ateu, uma sugestão minha, com muito amor e carinho, é que ame-os. Ame-os, apenas deixe que eles vejam, vamos dizer, Deus em você. Através da sua humanidade, através dos seus atos, através do seu testemunho. Então era isso que eu queria dizer. Eu não vou meter o pau aqui no Fábio Porchat. Eu até parabenizo, parabéns. Parabéns, eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas parabéns por expressar a sua opinião. É seu direito. Estamos num país democrático. Estamos num país de livres opiniões. É isso que eu queria dizer, é isso que eu queria deixar aqui para você nesse vídeo. Então, essa é a minha, vamos dizer, a minha resposta, a minha observação a Fábio Porchat e as suas declarações. Muito obrigado. Não teve nada de hebraico nesse vídeo, mas veja os demais vídeos. Fique na paz. Shalom, shalom, leitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.